quer ser pregador, quer pregar o evangelho, quer ter a graça sobre a sua vida para ser chamado de ministro do evangelho, sabe o que você tem que fazer? Me perdoe aqueles que não se sentem culpados, mas a gente já sofreu tanto em ver pessoas viajando de igreja em igreja, de um lado no outro, sem chamada, sem graça de Deus, vive uma vida de mentiras, uma vida paliativa, porque na igreja é santo, fora da igreja é um demônio, porque na igreja leva uma vida séria, reta, consegue abraçar, afagar os pastores, consegue fazer com que as pessoas se sensacionalizam e ficam sensibilizados em ver as suas palavras, mas quando está fora da igreja, se reúne com turminhas, vai para salões, festas, vai para, enfim, lugares em que não agrada a Deus e de fato não condiz com quem atribui as suas palavras, inclusive a de Deus. Quer ser pregador? É hora de renunciar o seu ego, é hora de renunciar a sua própria vida. Quer ser pregador? Se intitulou conferencista, se intitulou eu sou pregador, e aí a pessoa já começa a querer cobrar para pregar. Aí as pessoas começam a se vangloriar, porque para levar eu na sua igreja são tantos mil. As pessoas começam a disputar, o cachê daquele pastor é maior do que o do outro, como se a pessoa estivesse trazendo Deus para a igreja. E inclusive, irmãos, me perdoe que vou dizer aqui, tem crente pagando para ser amaldiçoado, acredita? Tem pastores de igrejas pagando para serem amaldiçoados com pregadores que não valem aquilo que falam, aquilo que pregam, não vivem a sua vida correta perante Deus. São verdadeiros adúlteros, homens que profanaram a fé genuína e que o Espírito Santo já abandonou. Se você convida um pastor, se você convida um pregador, a primeira pergunta que ele faz é: quantas pessoas tem na igreja? Qual é o sistema da igreja? A igreja tem um sistema de ofertar, de abençoar. Preocupação do pastor ou do pregador itinerante é a oferta. Quer saber da oferta? E deixa eu te falar uma coisa. Tanto quanto você, eu sou um pregador. Mas eu não admito que pregador estipula uma oferta. Estipula valores. Se você é chamado a exercer o reino, e no reino você tem uma função de ministrar a palavra, isso aqui é poderoso. A palavra é genuína, a palavra é vida, é persuasiva, é clareza, a palavra é mudança, a palavra de Deus. Se você foi induzido por Deus a entrar no sistema, a Bíblia lhe condiz com a sua vida. É como se fosse um quebra-cabeça, deu tudo certinho, tudo encaixou perfeitamente. Eu te convido a viver sobre as dependências de Deus. Se você é um pregador que sente aquilo que as pessoas passam, que vive sobre e a favor das pessoas, das almas, você deve te passar a viver sob a provisão de Deus, dia após dia. Agora, pregadores que se intitulam pregadores, mas que têm medo, que já querem cobrar, que querem viver uma vida de regalias, cheia de razões, porque pregou em tal lugar, porque teve tal horário, tal oportunidade, aí se estufou demais, cresceu demais, aí acha que é o Senhor da Bíblia, que é o bam da cruz. Pensa comigo, você prega um evangelho que não é seu, você fala de um sangue que não foi o seu, você fala de uma morte que não foi a sua, e aí você quer cobrar o quê? Que preço você pagou para as pessoas pararem para lhe ouvir? Que tipo de salvação que você promete, sendo que você não é o Senhor do céu? Você é um tanto quanto o outro. Você precisa ser resgatado tanto quanto aquele que está lhe ouvindo. Agora, se você é um pregador, tem uma chamada e a graça de Deus é sobre a sua vida, por que você teme? Temer o quê? Porque Deus te chamou, Deus te colocou onde estás, você é um pregador, você prega a palavra é audaciosa, você prega a palavra, aí você diz assim, mas eu tenho medo de sair pregar pela fé, então eu te faço um convite, renuncia à sua fé, renuncia à sua chamada,
Renuncia a sua carteirinha, a sua credencial, o seu título, renuncia a tudo isso. Eu te convido a renunciar, porque evangelho não é uma vida de projeção. Evangelho não cria atores. Evangelho não é um circuito interno de uma constituição que levanta as pessoas como se fosse uma pirâmide. Não é isso. O evangelho é transformação genuína de vida. O evangelho é isso. Aí você é um pregador do evangelho, mas tem medo de sair pregar se for pela fé. Aí, para não sair sobre a pressão psicológica de que vai voltar sem a sua oferta, sem a sua bênção, sem o dinheiro que você precisa para pagar as contas, aí você não vai. Aí você só vai se te ofertarem, se te abençoarem. Te convido hoje, renuncia à sua fé. Você não serve para ser pregador.